Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Cléia, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica. Eu atendo com a abordagem terapia cognitiva comportamental, TCC, e com a terapia do esquema. É um prazer para mim estar aqui hoje, tendo a oportunidade de conversar um pouco com vocês, né, colocar um pouco do meu conhecimento aqui para vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre os padrões inflexíveis. Eu vou ser breve, vou tentar, tá? Não vou demorar muito, espero que seja algo rápido aqui. E assim, se você identificar algo assim do que eu vou falar aqui, você tá aí aberto, né? Estiver aberto, eu tô aqui disponível para te ajudar. Eu trabalho, né, online, tô trabalhando online. Vou deixar meu número aqui embaixo. Você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, falar comigo e a gente agendar uma consulta, ok? E assim, o primeiro passo para um tratamento psicológico, um acompanhamento para psicoeducação é a pessoa olhar para si e reconhecer que precisa de ajuda. Nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar em tal área. Nessa área, eu não estou me sentindo bem aqui. Aí a pessoa vai e olha para a situação e fala: nossa, eu preciso mudar, né? Eu preciso de ajuda. Então, quando a pessoa chega na terapia com essa consciência de que ela precisa mudar, o que vai acontecer? A terapia vai fluir, vai ser tudo muito mais fácil, porque a gente vai ter uma parceria ali, vai ter uma aliança terapêutica de fato, entendeu? Quando o terapeuta TCC, né, a gente trabalha com exercício, quando ele passar um exercício para o paciente vai fazer. Quando tiver um quadro depressivo, que o terapeuta ele pedir assim, toma um sol, faz atividade física para ajudar aí no tratamento, aquela pessoa também com ansiedade, e aí a pessoa vai tomar sol, vai fazer atividade física. Quando o terapeuta fala, nossa, gostaria que você fizesse a respiração diafragmática, o paciente vai fazer. Por quê? Porque ele está ali com vontade, ele está ali porque ele quer, ele está ali por prazer, porque ele quer, ele vê uma necessidade de mudança na vida dele. Então, quando o paciente chega dessa forma no consultório, com certeza a terapia vai ter êxito e vai ser maravilhoso para o terapeuta. Ele vai ficar com um sorriso de orelha a orelha quando vê ali o seu paciente mudando assim com a psicoeducação. Isso é maravilhoso, não tem nada melhor do que isso, gente. Vocês não têm noção do que é ver a transformação na vida de uma pessoa, ver ela psicoeducada. Aí vamos falar do padrão rígido, né? O padrão rígido é assim: a pessoa que tem o padrão rígido, ela é rígida em vários sentidos. Ela é exigente demais. Por exemplo, se ela for cantar, ela ensaia muito, ela não alivia, ela exagera nos dias de ensaio. Se ela for dançar, se ela for uma dançarina, ela vai exagerar nos treinamentos, não vai dar descanso para ela. Ela não vai ter, porque é saudável que você tenha os seus momentos de trabalho, momentos de lazer, você tem que dividir os momentos com a família, você tem que ter vários momentos na sua vida. Você não pode ver só para o trabalho, não pode ver só para a família. Você tem que dividir os momentos, isso é saudável. Mas uma pessoa que tem padrão rígido, por exemplo, se ela vai apresentar uma dança, ela pode exagerar no ensaio, porque para ela, no momento de fazer aquela apresentação, ela tem que ser perfeitíssima, não pode ter nenhuma falha. Ou então, se ela canta a mesma coisa, se ela vai fazer uma prova, ela exagera no estudo, vira a noite estudando. E aí, se ela vai apresentar um trabalho, no trabalho também é a mesma coisa, um exagero. E isso pode se reportar também nas leis morais, religiosas. Ela pode exigir demais dela. Por exemplo, ela ter uma visão do que é certo, do que é errado e ficar intolerante para com as outras pessoas porque ela tem um padrão rígido com relação àquilo ali. A pessoa que tem o padrão rígido é como se fosse uma forma de bolo. Tem a forma redonda, tem a forma quadrada, tem a forma retangular. Ela tem o pensamento que é uma forma, é aquele jeito ali. E ela não admite que saia daquela proporção. Para ela, o correto é aquilo ali. Por isso que a gente chama de inflexível. É aquilo ali.
rígido também, alguns chamam de rígido. Então é aquela forma e não pode sair daquela forma. Entendeu? Então assim, se a pessoa tem um pensamento diferente, para ela está errado. E assim, essa pessoa que tem o padrão rígido, ela acaba trazendo também prejuízo, não só para ela. O prejuízo pode vir para ela, por exemplo, ela pode ser muito rígida com relação às leis morais. Ela ter vontade de fazer determinadas coisas e ela se privar de fazer por conta dessa lei moral que ela tem, desse padrão rígido. E aí ela deixa de fazer uma vez, duas vezes e vive muito tempo tendo desejos e não fazendo. Chega um ponto que ela começa a adoecer por conta desse padrão rígido. E aí ela também traz sofrimento para a vida das outras pessoas, porque ela acaba projetando essa visão nas outras pessoas. Por ela achar que é errado, ela acaba falando para o outro que é errado e não compreendendo que o outro é o outro, que o outro não é ela. E as pessoas mais afetadas são as mais próximas, são os filhos, o marido, né, os amigos próximos. Os amigos ainda podem ir embora, mas os filhos já se torna algo assim um tanto mais complexo, apesar de que a gente sabe, tem conhecimento de que não é pecado nenhum você se desvincular de relacionamentos tóxicos. Se te faz mal, a melhor coisa é se afastar, independente do laço que se tenha com a pessoa. Se está te adoecendo, o ideal é se afastar. Mas as pessoas não compreendem isso. Com o tempo, a pessoa começa a compreender, mas é um tanto difícil para alguns compreender isso, de que não é necessário se submeter a um relacionamento tóxico. Mas muitas pessoas que têm esse padrão inflexível causam doença nos filhos, no esposo, porque exige demais. Tipo assim, uma pessoa com padrão rígido, ela pode fazer com que o filho tenha um esquema de amaranhamento. O que é um esquema de amaranhamento? É quando a família é emaranhada. O que é uma família emaranhada? É quando eu não permito que o meu filho viva o seu próprio self. Meu filho é subjetivo. É o que eu falei com relação ao outro também, né? Eles têm uma visão de mundo, é daquele jeito, ele fala pro outro que é errado. Com o filho é a mesma coisa. Aí o filho chega e fala assim: "Ô mãe, eu quero tanto colocar um piercing aqui na minha orelha." Você não vai colocar o piercing de jeito nenhum. De jeito nenhum. Piercing errado. Você não vai fazer tatuagem se ele falar: "Eu quero fazer", de jeito nenhum. Aí se o filho, se a família tem uma determinada religião e o filho quer ir para outra, não, você não vai, de jeito nenhum, o que é certa é essa. Então assim, não há respeito para com o self do filho, com a realidade do filho que está sendo criado ali, porque ele é uma pessoa além de mim. Ele era um comigo ali, quando ele estava ali na minha barriga, né? Eu estou falando do meu filho, você é do seu ali. Ele era um com você quando estava ali, aquela simbiose, entendeu? Quando a criança nasceu, aí houve aquela separação, não é mais uma simbiose, né? A criança foi crescendo, hoje ela é outra pessoa além de você, ela não é uma extensão sua, e os pais precisam entender, o filho não é uma extensão sua. E aí o pai fica com aquele padrão rígido, exigindo que o filho viva da forma que ele quer. Aí nesse esquema de emaranhamento, o que acontece com a criança? Ela quer estudar determinada coisa, por exemplo, ela quer fazer espanhol, o pai quer que ela faça inglês. Aí ela quer jogar basquete, o pai quer que ela faça informática. Então assim, são coisas que os pais não conseguem compreender. Não tem um diálogo na família. Eu não estou falando que os pais não devam sentar, conversar com seus filhos, orientar, para que o filho compreenda, veja o que é melhor e tudo. Mas assim, há necessidade de dar autonomia para o filho, para que ele aprenda a fazer as suas próprias escolhas. E é necessário que os pais respeitem as escolhas dos seus filhos, porque os seus filhos precisam desenvolver esse self, essa autonomia, né? E aí o que acontece? Essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles crescem e ficam ali emaranhados, subjugados. Aí quando se casam, se tornam pessoas que são subjugadas nas relações, submetem a muitas coisas. Por quê? Porque sempre viveram em função do outro. O que o outro falava era o que tinha que ser feito. Meu pai tinha um padrão rígido, falava que eu tinha que fazer assim e eu fazia assim. Então aquilo está inconsciente ali nele, ele acaba se submetendo a uma relação assim. Ou então ele vira o avesso, né? Ele tem um esquema ali. O esquema pode se apresentar também com a agressividade, que é o modo agressivo, da criança agressiva. O que ele faz? Ele faz o oposto. Você não manda em mim, eu faço o que eu quiser da minha vida. Aí começam as brigas, as dificuldades nas relações. Entendeu? Então, assim, um padrão inflexível, ele traz prejuízo não só para quem tem o padrão, ele traz o prejuízo para o outro.
No trabalho, você tem um trabalho em equipe, você é um líder. Aí você pega e pensa que aquela forma que você pensou naquele trabalho que foi pedido, né, que foi solicitado para a equipe, você pensa como líder que a forma como você pensa é a melhor. E aí, várias sugestões foram dadas e você não acatou a sugestão de ninguém. E aí, fez do jeito que você viu como melhor, porque na sua cabeça você é rígida, você não consegue compreender que existem outras pessoas que têm visões diferentes, que a gente pode associar uma ideia a outra ideia, que pode dar uma ideia melhor ainda. Ou então, a minha ideia não é boa, a do outro não é boa, mas a do outro é excelente. Então, uma pessoa com padrão rígido tem dificuldade até de se meter a isso. E aí, chega lá na frente, o que vai acontecer? Você pode automaticamente se prejudicar. Por quê? Porque não conseguiu compreender que o trabalho era um trabalho de equipe e que o trabalho do outro era melhor do que o seu, do que aquele ponto de vista que você tinha com relação àquilo. Mesmo você sendo chefe, o outro tinha uma visão muito boa. Então, assim, o padrão inflexível é algo que traz prejuízo em várias áreas da nossa vida. Então, assim, para você refletir. E quem tem o padrão inflexível, por exemplo, às vezes o padrão inflexível pode esconder um esquema de fracasso. Por exemplo, uma pessoa, ela se sente fracassada, ela cresceu achando que era um fracassado, então ela pode exigir demais dela para ela mostrar, eu preciso mostrar para o outro que eu sou boa. Por quê? Porque eu não me reconheço como boa, então eu estudo demais porque eu não posso tirar uma nota ruim, porque ninguém pode saber que eu sou ruim assim. Entendeu? Eu tenho que provar para todo mundo que eu sou boa, porque eu, de fato, aqui, dentro de mim, eu não reconheço que eu sou boa. Então, assim, que eu digo para você, você não precisa provar nada para ninguém, tá? Você precisa fazer terapia para você começar a mudar esse modus operandi, essa forma de pensar, esse processo aí de pensamento, tá bom? E para te ajudar com relação a isso. Mas, assim, esse padrão de funcionamento, ele pode trazer dores no corpo, porque você vai somatizar, você vai exigir demais, você pode estudar, virar a noite estudando, virar a noite pensando no projeto, porque tem que dar certo, e você acaba gerando também um transtorno de ansiedade, e aí você pode ter essa somatização que eu falei, né? A dor nos ombros, dor de estômago, tantas outras coisas, tudo por conta de um padrão inflexível. Então, você já ficou conhecendo um pouquinho. Se você se identificou, eu já falei, né? Você acessa o meu telefone aqui embaixo, entra em contato comigo, atendo online. Vai ser um prazer para mim te atender e te ajudar a mudar o seu modus operandi, tá bom? Um beijão e até a próxima.